Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, mais um aqui dos nossos guias em vídeo para o nosso blog. Bom, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre a sua hospedagem, o seu site. Se você possui algum serviço com a ForSteps, principalmente um site, uma loja virtual ou um sistema, você vai ter uma hospedagem também, tá? Logo que a sua hospedagem é criada, você recebe um e-mail com as informações da sua conta. Nesse e-mail você vai ver principalmente duas informações, o usuário e a senha. Tá? Muita gente fala, poxa Felipe, mas esse usuário, essa senha usa onde? Você usa no painel de controle da sua hospedagem. Esse painel de controle ele gerencia toda a sua hospedagem, todos os dados dela. Então, através desse painel de controle, você consegue enviar arquivos para a sua hospedagem, fazer o download de arquivos da sua hospedagem, realizar um backup dos dados dela, conferir os dados brutos, se o seu serviço tiver banco de dados. Você consegue até publicar um site rápido, de forma simples e rápida, mas se a sua hospedagem é com a ForSteps, provavelmente você já tem um site. Você consegue criar, excluir, alterar contas de e-mail do seu domínio. Então, se o seu domínio é forsteps.com.br, você pode criar contas de e-mail @forsteps.com.br e assim por diante, tá? O serviço que nós utilizamos é o cPanel, tá? Como está escrito aqui, ó, cPanel. Para acessar ele, você sempre vai usar o seu domínio. Então, por exemplo, o nosso www.forsteps.com.br/cPanel, tá? É sempre esse cPanel aqui que você vai utilizar, tá? A hora que você der Enter, ele vai mudar aqui. Provavelmente ele vai virar um 2.283, uma coisa assim. Mas para acessar é sempre /cPanel. Assim que você acessar esse domínio, lembrando que aqui é o seu site, né? O seu site /cPanel, ele vai te pedir um usuário e uma senha. Assim que você digitar, você vai ter uma tela igualzinha a essa aqui que a gente está agora. Aqui em cima tem o logo da ForSteps, aqui tem um botão de pesquisar, aqui você tem as preferências do seu usuário, senha e segurança, alterar o idioma, alterar o estilo, informações de contato e redefinir as configurações da página. Aqui você tem um sininho de notificações, aqui não tem nenhuma notificação, e um logout para sair, tá? Aqui tudo na barra superior. Nesse vídeo eu vou dar uma geral aqui desse sistema para vocês entenderem ele de forma geral, como que ele funciona, quais são as opções, tá? Depois nós vamos ter pelo menos mais 3 vídeos explicando essas áreas aqui, todas essas opções para vocês entenderem. Mas primeiro eu vou explicar de forma geral para vocês entenderem o que é isso e como isso funciona. Aqui nessa barra, localize funções rapidamente digitando aqui, você pode procurar. Tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com e-mail, eu digito e-mail e já vai trazer aqui todas as opções, ó, contas, filtros locais, filtros globais, importadores, disk usage, informações de contato e gerenciador de usuários. Tá? Aqui na esquerda você vai ver que nós temos essa opçãozinha, tá? Que são para ver todos os aplicativos aqui, e tem essa opçãozinha de usuários. Tá? Clicando aqui você vai ver os usuários. Esse usuário e senha que você tem é o usuário master, o principal. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 usuários. Os usuários podem ser de e-mail, de FTP, que é um protocolo de transferência, File Transfer Protocol, se não me engano, e o disco web. Para criar um usuário, você pode clicar aqui em cima, ó, adicionar usuário, que você dá o nome completo, por exemplo, Felipe Ladislau, nome de usuário, Felipe, está disponível. Tá vendo esse arroba aqui do lado? Significa que esse vai ser o e-mail também. Além de nome de usuário, vai ser o e-mail. Qual que é o domínio? No caso eu só tenho um, então o meu e-mail vai ser felipe@gastronomiamacapá.com.br. Endereço de e-mail de contato, um endereço de e-mail desse usuário de outro servidor. Tá? Porque se ele precisar de alguma coisa, tiver que redefinir uma senha ou qualquer problema nesse servidor, ele vai ter um e-mail de outro lugar. Então vou colocar o meu da ForSteps.
uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui os serviços, tá? Por padrão, ele já vai ter acesso a esse painel de controle. O usuário vai ter acesso. E aí você pode definir se ele vai ter um e-mail e se ele vai ter acesso a FTP. Então, se ele vai poder transferir arquivos para o seu servidor e do seu servidor para outra máquina. Eu vou liberar e-mail. Então, ele vai ter a conta de e-mail aqui que a gente falou, Felipe, @gastronomiamacapá.com.br. E aqui a cota, tá? Qual que é a cota dele de uso? Se é irrestrito, ele vai usar o e-mail quanto ele quiser, ou se tem um limite de megabytes para o uso do e-mail dele. Eu vou deixar aqui o limite de 250. Aqui nós vamos falar se ele tem acesso a FTP, se ele vai poder transferir arquivos. O FTP não é nada mais nada menos do que um protocolo para transferência, tá? Então tem alguns softwares, alguns programas de FTP, onde quem tem uma conta pode enviar e baixar arquivos do servidor. A gente vai falar isso também nos próximos vídeos em detalhes. Mas aqui é se ele tem acesso. Se ele tiver, você libera. Se está irrestrito ou se ele tem um limite. E aqui qual que é o domínio, tá? Então aqui nós temos o raiz, public HTML, onde ficam os dados públicos do seu site, que todo mundo vê. Aqui é uma pasta e aqui é outra pasta. Se eu apagar essas duas pastas e deixar só o public, significa que ele vai ter acesso aos dados públicos do site, tá? Se eu criar uma pasta Felipe, ele só vai ter acesso a essa pasta Felipe dentro do conteúdo do site. Então, ao conteúdo do site que tem antes dessa pasta, ele não vai ter acesso, tá? Eu vou deixar o acesso público mesmo. Aqui você pode ou criar e já adicionar um novo, né? Ele já cria e já abre a tela de novo usuário. Só vai criar. Prontinho. Ele já criou. Tá aqui o nosso usuário. Felipe Ladislau, Felipe@gastronomiamacapá. E aqui vocês vão ver que tá azulzinho. Ó. Ele tem acesso a e-mail, a FTP e ao disco web. Ele não tem porque é só o usuário principal, só o administrador principal, tá? Então a gente já tem o acesso aqui. Bom, pessoal, para alterar a senha você pode vir aqui, preferência de usuário, senha e segurança. Todos os clientes têm uma senha temporária, tá? Normalmente é 1, 2, 3, mudar, ponto e vírgula. Aqui você pode digitar sua senha antiga, digitar a nova, repetir ela e alterar a senha, tá? Aqui você ainda tem a opção de habilitar a autenticação resumida, né? Aqui ele tem a explicaçãozinha que é uma questão de criptografia da conexão, um pouco mais complexa, tá? E aqui é a tela principal. Aqui na direita, aqui na direita nós temos alguns painéis, né? Tem dois painéis. Temos o primeiro que são informações gerais. Informações gerais você tem o seu usuário, o domínio primário, você pode ter mais de um domínio na mesma conta, o diretório inicial, o último login, qual foi o IP, o tema, tá? Nós só temos esse Paper Lantern mesmo. Informações do servidor, se você clicar nesse botãozinho aqui também você vai ter várias informações sobre versão de softwares, versão do PHP, do MySQL, arquitetura, sistema operacional do servidor, qual que é o pacote de hospedagem que você está, a versão do cPanel. E aqui todos os status de todos os serviços, tá? Então aqui ele tem todos os serviços do seu servidor e o status está tudo ok. Então aqui só o FTP dele que está desativado porque ele já excedeu a cota também de dados. CPUs, está tudo certo, memória utilizada, memória swap utilizada, percentual de disco, né? Tudo detalhadinho. Então é bem legal vocês darem uma olhada para entenderem melhor isso. E aqui embaixo nós temos essa opção que é muito importante, estatísticas, tá? Essas estatísticas são muito importantes. Por quê? Muitas vezes a gente tem cliente que fala assim, eu preciso de outra conta de e-mail. Você pode entrar aqui e ver se você está cheio, se você não está, como que tá. Às vezes tem cliente que fala, pô Felipe, não estou mais recebendo e-mail.
e às vezes é porque o disco dele está cheio. E aí são informações simples que você pode entrar aqui e ver. Então aqui ele tem suas contas de e-mail, contas de FTP, bancos de dados, uso de disco, largura de banda, uso do disco do MySQL, discos complementares, análises, filtros, encaminhadores e subdomínios, tá? Tudo isso está aqui. Então você fala assim, pô, 3 contas de e-mail, tá cheio. Você clica aqui e já vê quais são as contas e o porquê que tá cheio, tá? Vou só excluir esse usuário aqui. A gente não precisa dele agora. Então é muito importante vocês darem uma olhada nisso. Aí, por exemplo, o uso do disco está cheio. Você pode clicar aqui, ó, nessa chavinha, que ele vai te mostrar aonde que está mais pesado para que você entenda e saiba como reduzir isso e como otimizar o espaço. Tá? Isso é muito importante, muito legal. Aqui no centro, todas as opções são divididas em blocos. Então nós temos o bloco Arquivos, tá? Que tem gerenciador de arquivos, imagens, privacidade, uso de disco, assistente de backup e backup, conexões de FTP e contas de FTP. Nós temos banco de dados, são todas as opções de banco. Lembrando que a nossa hospedagem trabalha só com bancos MySQL. Domínios, a gente tem o site publisher aqui para criar um site simples e rápido, tá? Você mesmo pode usar e criar um site. Se você já tiver um site, isso não serve para alterar e editar ele, tá? Se vocês usarem, isso aqui vai dar um problema. Então isso aqui só serve se você tiver uma hospedagem e não tiver nenhum site. Domínios, subdomínios, editores de zona e etc. E-mails, que é o que eu falei para vocês. A gente tem a opção de spam, de uso de disco de e-mail, endereço padrão, contas, etc. Métricas é uma área que vocês vão usar para entender o site de vocês, saber a questão de acesso, a questão de uso de banda, uso de disco, de largura de banda, estatísticas, erros, etc. Segurança, tá? Já é uma questão um pouco mais técnica que talvez a gente não aborde nessa série porque ela é mais simples. Mas aqui basicamente você tem a opção de autenticação em 2 fatores, que exige um outro ponto de autenticação, bloqueador de IP para DDoS, etc. SSL, que é o certificado de segurança do seu site, Hotlink Protection, Elite Protection. Aqui nós temos software. Software é legal, nós temos 3 opções aqui bem bacanas. Primeiro, software do site, que é o WordPress, que é o único que a gente tem instalado, então você consegue instalar o WordPress por aqui. Otimizar seu site, ele dá uma reduzida no tamanho do seu site de forma automática, deixando um pouco mais rápido. E o gerenciador de PHP, para quem usa PHP, né, sabe que ele tem várias versões e tem várias diferenças entre cada uma delas. Nós temos da 5.4 até a 7, então você pode vir aqui e alterar. Avançado já tem umas coisas mais detalhadas, né? Como o manipulador da Apache, índices, trabalhos cron, páginas de erro, etc. E as preferências. Tem contato, alterar estilo, idioma, gerenciador de usuários e senha e segurança. Aqui em alterar estilo, inclusive, tem os estilinhos para vocês escolherem. Ó, eu estou no Dark, tem o Light e tem o Basic. E aqui tem o Retro. Então, por exemplo, vou aplicar o Light. Ele fica bem legal, dá uma mudada nele. Certo? Bom, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês gostem. Se você tem um serviço com a 4steps, ou mesmo se você não tiver, tenta. O cPanel é muito utilizado em diversas hospedagens, diversos serviços de hospedagem. Tenta acessar, confere, que é muito importante você entender isso. Tá bom? Por esse vídeo é isso, obrigado e até o próximo, pessoal.